Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site Ponto Geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou a Jéssica. E eu sou o Eduardo. Nesse canal, a gente fala de figuras bem conhecidas da internet. Sejam pessoas que fazem conteúdo para blog, podcast, YouTube e outros. Vamos com a gente conhecer mais a fundo alguém bem interessante. Hoje, a gente vai mergulhar aqui nas fontes sobre uma figura que, assim, mudou o jogo do entretenimento online. Jimmy Donaldson, o Mr. Beast. Não dá para chamar ele só de YouTuber, né? É outra categoria. Totalmente, é um império digital, na verdade. Para ter uma ideia da escala, é o maior canal individual do planeta. Sim, os números são impressionantes. Mais de 408 milhões de inscritos, se somar tudo. E as visualizações passam de 100 bilhões. E teve aquele marco recente, né? Super simbólico. Ah, sim. Passar a T-Series em junho de 2024 foi um momento. No canal principal sozinho chegou a 267 milhões. É muita gente. Uma loucura. Ok, então vamos tentar entender isso. O que exatamente levou o Mr. Beast para esse nível? Olha, as fontes indicam uma mistura bem particular. Que seria? Desafios elaborados, às vezes meio arriscados, né? Doações de dinheiro, assim, massivas, que mudam a vida das pessoas. E aquelas acrobacias gigantescas, super visuais. Exato. E essa combinação criou algo diferente. Tipo um arquétipo novo, que a gente poderia chamar, talvez, de filantropo do entretenimento. Gostei disso, filântropo do entretenimento. Pegou a caridade, que às vezes é vista como algo sério, formal, E transformou num espetáculo de massa. Fez a generosidade virar algo viral, acessível digitalmente. muito interessante. Pois é, isso não veio do nada, né? Tem uma história aí por trás. As raízes dele estão lá em Greenville, na Carolina do Norte. Certo. Uma criação evangélica e um ponto de virada bem forte. Ele largou a faculdade. Ah, isso deu problema, imagino. Deu. Foi contra a vontade da mãe, a ponto dele ter que sair de casa. Imagina o cenário. Jovem, sem diploma, sem um plano B muito claro Nossa, e apostando tudo numa plataforma online que, na época, pouca gente entendia de verdade assim a fundo. que pressão. Total. E o fascinante é como essa pressão, essa falta de rede de segurança, virou combustível. Ele mesmo fala que desenvolveu uma obsessão doentia Uma obsessão por... por decifrar o algoritmo do YouTube. Quase maníaco, segundo as descrições. Uau. Não foi sorte. Ele diz que foram 5 anos implacáveis estudando o que fazia um vídeo viralizar. 5 anos só nisso. Essa dedicação na análise, essa engenharia reversa da viralidade, é a base de tudo que ele construiu depois. Ele não estava só fazendo vídeo, estava tentando decodificar a máquina de atenção da internet. E essa decodificação deu certo. Teve um momento chave, né? As fontes falam muito de um vídeo específico. Sim, o de janeiro de 2017, contando até 100 mil, Parece tão simples, né? mas foram 40 horas de gravação. 40 horas, meu Deus. O impacto foi estrondoso, imagino. Imediato, dezenas de milhares de views em dias. Hoje tem mais de 30 milhões. Foi ali que ele bateu o primeiro 1 milhão de inscritos. Tinha só 19 anos. 19? E aqui a coisa fica interessante mesmo. Com certeza. Porque não foi só a tarefa bizarra, tinha uma estratégia ali, né? O que as fontes chamam de extremidade simples. Exato. A sacada foi genial. Pegar algo totalmente banal, tipo contar, E levar a um extremo de duração tão absurdo que virava um espetáculo por si só. ele percebeu que o fator uau podia vir da pura perseverança levada ao limite. E isso mexia com o tempo de exibição, que é chave para o algoritmo. Precisamente, manipulando a métrica que o YouTube mais valorizava na época. E essa foi a faísca. Certo. A partir daí, a evolução foi muito clara, iterativa. Ele começou com essa resistência à contagem, depois foi para acrobacias mais físicas. Aquelas coisas tipo quebras-vidro com megafone, né? Ou ver tinta secar. Isso. Coisas assim, meio sem sentido, mas que prendiam atenção. E aí veio a virada para filantropia em grande escala. Foi em 2018, isso. Por aí. Começou a doar valores enormes, tipo $1 milhão em desafios, aí ganhou o título de maior filantropo do YouTube. E se a gente olha o quadro geral, A gente vê uma escalada constante na ambição, no orçamento. que levou a produções gigantescas, o exemplo mais famoso talvez seja O Round 6 da vida real.
Com certeza. Aquilo foi uma super produção. Quanto custou mesmo? Algo em torno de 3,5 milhões de dólares, só aquela produção. Uau! Isso mostra bem a abordagem dele, cada vez mais sofisticada, mas sempre, no fundo, baseada em dados. A tal obsessão pelas métricas. Exato. CTR, taxa de cliques. Quantas pessoas clicam quando veem a miniatura, o título. E AVD, duração média de visualização. Quanto tempo o pessoal fica assistindo. Então o conteúdo não é só otimizado depois, ele já nasce pensado para isso. Em muitos casos, sim. É construído para o YouTube, pensado desde o início para agradar o algoritmo e maximizar o engajamento. E a visão dele já ia além do YouTube mesmo naquela época, certo? As fontes mencionam os primeiros passos para diversificar. Sim, ele não ficou só nas visualizações. Tipo Mr. Beast Burger, aquela rede de restaurantes virtuais. Exato, e a marca de chocolates Feastables. São exemplos de como ele já pensava em construir um ecossistema. Um império que não dependesse só do AdSense do YouTube. Isso. Era o início da transformação, do criador de conteúdo para o empresário com múltiplos negócios. Então, o que tudo isso significa olhando para frente? Como essa base toda foi usada para construir coisas ainda maiores? Bom, essa análise mais a fundo da diversificação, das estratégias de negócio, aí já é assunto para nossa próxima conversa. Certo. A gente encerra essa primeira parte entendendo essas fundações. A ambição lá do início, a decodificação do algoritmo, a criação desse formato único e a escalada absurda. E esse crescimento todo, essa diversificação inicial, imagino que trouxe desafios novos, estratégias mais complexas. Sem dúvida. E é isso que a gente vai explorar mais pra frente. Mas fica aqui uma provocação pra gente pensar. Manda. Considerando essa origem dele quase obcecada com o algoritmo e essa mistura tão particular de show com generosidade, até que ponto aquela autenticidade que muita gente via nos primeiros anos era, digamos, 100% genuína, ou já era parte de uma estratégia bem construída? Booper. E mais importante, como essa imagem inicial, essa percepção, preparou o terreno para as complexidades e talvez até para as controvérsias que cercam os negócios e a figura pública dele hoje em dia. Next level. Bom, seguindo aqui com o Mr. Beast. Como é que ele saiu só do YouTube, né? Porque não é só fazer vídeo viral. Tem toda uma máquina complexa por trás disso tudo. Tem essa tal filosofia maximalista do YouTube. A ideia é que os vídeos, assim, eles já nascem pensando no algoritmo, sabe? Não é que você faz e depois tenta otimizar. Não, desde o começo. Eles são obcecados por métricas, CTR, a taxa de cliques, para ver se o título e a thumbnail chamam a atenção mesmo. E o AVD, a duração média que a galera assiste. E o motor para crescer rápido assim, reinvestir tudo. Ele mesmo fala que reinveste ao ponto da estupidez. Tem vídeo que custa, sei lá, 3,5 milhões de dólares. Mesmo que a divisão de mídia em si às vezes opere no vermelho. Isso é fundamental para entender o crescimento dele. A estratégia de conteúdo é quase uma ciência de dados mesmo, não só criatividade pura. É tipo engenharia reversa da viralidade. Essa atenção aos detalhes. Nossa, perceber que a iluminação no comecinho do vídeo afeta quanto tempo as pessoas ficam assistindo, isso mostra um foco analítico assim extremo. Exato. E esse reinvestimento pesado, ele não serve só para fazer vídeo maior, mais chamativo. Ele cria o que a gente chama de fosso competitivo, né? Um fosso? Como assim? Gastando tanto, fica quase impossível para outros criadores chegarem perto, replicarem a escala, o fator uau dos vídeos dele. É muito caro. Entendi. Fica difícil competir nesse nível. Exatamente. E para fazer isso funcionar, claro, ele precisa de uma equipe top de linha. Os A-players, como ele chama. Gente muito boa para executar essa visão gigantesca. Certo. A estratégia no YouTube tá clara. Mas e para fora do YouTube? Como essas views viram outros negócios? Porque aí a coisa complica um pouco, né? Sim, aí entra a diversificação. O Mr. Beast Burger, por exemplo. Aquela ideia das ghost kitchens, né? Cozinha só para delivery, para expandir rapidinho. Só que, bom, parece que não foi tão simples assim. Rolou polêmica de qualidade, né? Pois é. E ele acabou até processando a empresa parceira, a Virtual Dining Concepts. Isso chegou a arranhar a imagem dele. Deu ruim. Olha, com certeza deu o que falar.
O caso do burger é um exemplo clássico do risco de estender uma marca tão poderosa sem ter o controle total da qualidade na ponta, sabe? A reputação que ele construiu com tanto esforço no YouTube ficou vulnerável ali. A dependência desse parceiro, a VDC, se mostrou um ponto bem fraco na estratégia. Faz sentido. Mas aí, logo depois, ele veio com o Feastables, o chocolate. Ah, sim! Feastables. E aí a história foi bem diferente, né? O lançamento foi uma loucura. Mais de 1 milhão de barras vendidas em, 72 horas. 10 milhões de dólares em vendas logo de cara. Foi impressionante mesmo. E o mais doido, parece que em 2024, o Feastables já deu mais lucro que a parte de mídia inteira. Coisa de 20 milhões de dólares de lucro. Como ele conseguiu isso? Qual foi a mágica? O contraste com o burger é gritante. O sucesso do Feastables parece vir de uma combinação de coisas. Teve aquela campanha do bilhete dourado, tipo Willy Wonka, QR Codes para engajar a galera. Sim, lembro disso. Mas acho que o fundamental mesmo é a autenticidade. A conexão emocional que ele tem com o público, a confiança que a galera deposita nele. Isso converte fã em cliente de um jeito muito poderoso, sabe? Talvez mais até do que gastar milhões em publicidade tradicional. Então o próprio YouTube vira propaganda. Exato. O conteúdo vira um funil de marketing gigante e super eficaz para os produtos dele. É marketing de experiência, não só anúncio. Entendi. E não parou no chocolate, né? Hoje tem a tal da Beast Industries, que já falam que vale uns 5 bilhões de dólares. Tem lanche, o Lanchly tem plataforma de análise para criador, Viewstats e até série na Amazon, o Beast Games, que custou uma fortuna, mas parece que bateu recorde de audiência. Virou um conglomerado mesmo. Perfeito. Beast Industries é a materialização dessa ideia do criador como conglomerado. O conteúdo viral não só entretém, ele financia e promove a expansão para tudo quanto é lado. Comida, bebida, jogo, software. E qual o objetivo final disso tudo? Dominar o mundo? Talvez não dominar o mundo, mas ele já diz que o objetivo é chegar num ponto onde ele só precise promover coisas que nós possuímos. Ser autossuficiente. Entendi. Por ativo tradicional, mostra essa profissionalização, né? Não é mais só o Jimmy fazendo vídeo maluco. É uma empresa estruturada. Falamos muito do negócio, da grana, mas tem a outra face do MrBeast que é gigante também. A filantropia, o fazer o bem. Como isso se encaixa? Porque as campanhas são enormes, né? #TeamTrees, #TeamSeas. Sim, a escala é absurda. #TeamTrees plantou mais de 24 milhões de árvores. #TeamSeas tirou mais de 30 milhões de libras, tipo quase 14 mil toneladas de lixo dos oceanos. É muita coisa. Muita coisa mesmo. E como funciona esse braço filantrópico? A Beast Philanthropy, de onde vem o dinheiro? O modelo é bem interessante. Eles têm um canal no YouTube dedicado só para filantropia. E 100% da receita que esse canal gera, com anúncios, visualizações, etc., vai direto para as ações de caridade. Então as próprias views financiam tudo? Basicamente isso. É como se a atenção do público virasse uma moeda de audiência consciente, sabe? Que financia as ações. E as ações são bem diversas. Distribuem toneladas de comida, pagam cirurgia de catarata para milhares de pessoas, constroem poços de água na África. Impressionante. Mas sempre tem um mas, né? Essa abordagem também gera crítica, levanta questões éticas. Com certeza. Tem gente que fala em filantropia espetáculo, que ajuda a virar conteúdo viral, que é slacktivism, aquele ativismo meio superficial de clicar e compartilhar, que foca só no sintoma e não na causa raiz dos problemas, ou até que ele estaria mercantilizando o sofrimento para ganhar view. É pesado isso. Essa tensão ética é talvez o ponto mais complexo de analisar no fenômeno MrBeast. Por um lado, é inegável, o modelo funciona para mobilizar muita gente e arrecadar muito dinheiro para causas importantes, isso é fato. Por outro lado, as críticas são válidas.
Será que esse modelo é sustentável? Será que ele não acaba ignorando problemas mais sistêmicos, mais complexos, que não rendem o vídeo tão amigável para o algoritmo, ou grupos marginalizados que não dão tanto engajamento? Tem isso também. E a própria ostentação de riqueza nos vídeos principais, que, em parte, financia a filantropia. Isso também gera debate. É um modelo super inovador, não dá para negar, mas ele navega em águas éticas bem complicadas. Complicadas mesmo. No fundo, talvez a grande questão que fica para a gente pensar é: dá para escalar a generosidade usando as mesmas ferramentas de otimização de um negócio digital, buscando eficiência e viralidade, sem que algo essencial se perca no caminho? Next level. Bom, então chegamos na reta final aqui da nossa exploração sobre o Jimmy Donaldson, o Mr. Beast, né? Isso, a hora de amarrar as pontas. A gente já viu a ascensão, as táticas. Exato. Agora é entender o impacto real que ele está deixando, o que está por vir para o império dele. E o legado, né? O que fica disso tudo. Sempre olhando o que as fontes nos trouxeram. Perfeito. E assim, um negócio que me chamou muito a atenção nas fontes é como ele redefiniu o jogo no YouTube. Ah, sim. Não é só fazer vídeo legal. É o tal do maximalismo do YouTube, né? A ideia de construir tudo pensando na plataforma. Justamente. Uma obsessão quase. Científica, com o algoritmo, com as métricas, CTR, AVD. Isso. Taxa de cliques, tempo que o pessoal fica assistindo. As fontes detalham bem esse domínio dele. É quase como se ele tivesse decifrado o código do YouTube, né? E isso levou a essa captura de audiência. Captura de audiência. Explica melhor. Bom, o sucesso de um vídeo reforça o que já funciona. Aí ele replica a fórmula. E isso garante mais sucesso, que alimenta o algoritmo. Um ciclo. Entendi. E aí fica a questão, né? Essa fluência no idioma do algoritmo que o material levanta, Aham. será que ela se tornou mais importante que a criatividade pura, aquela ideia mais artística? Olha, é um ponto forte que a análise sugere, sim. Levanta um debate interessante sobre o que define o sucesso digital hoje. Otimização versus originalidade. Total. E o impacto disso não ficou só nele, né? Influenciou um monte de criador. Uma geração inteira. O modelo MrBeast virou referência. De reinvestir os lucros de forma super agressiva. Exato. Quase estúpido, como ele mesmo já descreveu, mas funciona para ele. E a diversificação das receitas, né? Ir muito além dos anúncios do YouTube. Sem dúvida. Aí entra o que as fontes chamam de ecossistemas de produtos impulsionados por criadores. Tipo Feastables, o chocolate. Isso. Feastables, MrBeast Burger, até software, tipo o ViewStacks que ele lançou. O conteúdo vira, na prática, um grande marketing. Um funil de vendas gigante. Perfeito. E a análise mostra que a grana de verdade, o lucro maior, vem desses produtos. Não mais só dos anúncios. É uma virada de chave na monetização do criador. Falando em império, os planos para o futuro que as fontes descrevem são, nossa, são enormes. Gigantescos. A Beast Industries, já com avaliação na casa dos bilhões. Bilhões? Isso, que é ser um conglomerado mesmo. Mídia, consumo. Falam em games, bebidas, produtos de bem-estar. E até serviços financeiros para criadores. A Beast Financial. Isso é muito sério. É outro patamar. Totalmente. E trazer um CEO experiente, o Jeffrey Hausenbolt, que vem de capital de risco, isso sinaliza demais essa transição. Deixa de ser só um youtuber para virar um industrial mesmo. Um titã da indústria, como você disse. A visão é construir um negócio autossustentável, que vá além do YouTube. E a meta final que indicam é chegar a promover só as marcas próprias, né? Dentro desse ecossistema. Exatamente. Fechar o ciclo. Uau! E aí, diante disso tudo, qual é o retrato do legado que ele está deixando? O que as fontes apontam? Olha, é um legado complexo, com certeza. Tem múltiplos lados. Sim. Por um lado, ele é visto como talvez o primeiro bilionário self-made dessa era dos criadores de conteúdo, né? Aquele símbolo do empreendedorismo digital. Aquela ideia de só precisa de uma câmera e uma ideia genial. Isso, essa narrativa. Mas claro, não é só isso. Não mesmo. As fontes também trazem as controvérsias, né? Com certeza. E são pontos importantes do legado também. Tem todo o debate ético sobre a filantropia espetáculo. Onde a caridade vira conteúdo viral.
Exato. Levanta questões sobre autenticidade, sobre o impacto real a longo prazo e até sobre o tal slacktivismo, né? O ativismo meio de sofá. Entendi. E tem mais, né? Falam de condições de trabalho. Sim, polêmicas sobre as condições em produções muito grandes, comentários problemáticos do passado que ressurgiram. E também aquelas alegações mais sérias envolvendo a ex-colaboradora Ava Chris Tyson. Exato. Embora as fontes também mencionem que uma investigação independente acabou não corroborando as acusações mais graves contra o Donaldson especificamente. Mas tudo isso faz parte da história. E não dá para esquecer o custo pessoal disto tudo, né? A dedicação que ele mesmo descreve como quase doentia, ainda mais lidando com a doença de Crohn. Sem dúvida. É um pacote completo. E, olha, a forma como ele e a organização respondem a essas críticas e polêmicas... Tipo, contratar firmas para investigar, fazer mudanças internas. Isso. Essa capacidade de resposta, de adaptação, de aprender com os erros, isso também vai moldar a percepção final do legado dele. Mostra um amadurecimento sobre o peso dessa influência gigantesca. Então, para tentar resumir, MrBeast é muito mais que um fenômeno do YouTube. Ele é tipo um arquiteto de um novo modelo de negócio, de influência. Sem dúvida alguma. Ele não só dominou as regras do jogo do YouTube como poucos, mas ele está ativamente redesenhando o tabuleiro todo para a economia criadora do futuro. Misturando conteúdo, comércio, comunidade, de um jeito que a gente não via antes. E isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Com base em tudo que a gente viu... Qual seria? Se o conteúdo vira cada vez mais essa ferramenta de marketing e a audiência vira esse motor para vender produto, onde fica a fronteira? Boa pergunta. Entretenimento genuíno e comércio disfarçado. Ou publicidade nativa, sei lá. Qual vai ser o próximo passo nessa relação? Que já é complexa, né? Entre quem cria, quem assiste. Esperamos que essa nossa discussão detalhada tenha sido útil e, claro, interessante para quem nos ouve. E se você gostou, não esquece. Deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!